Esses ministros do Supremo são tão cretinos, tão irresponsáveis, tão sem noção da realidade do Brasil, que com uma canetada só, o cara dá um aumento para servidor público. Já são pessoas que não produzem nada para o país, só produz despesa e desgosto para o cidadão, entendeu? Aí o cara com poder absurdo na mão de um maluco como Lewandowski desse, um cara desse tinha que estar na cadeia, entendeu? E não no Supremo. O Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio são o tipo de pessoas que deviam estar atrás das grades e não colocando pessoas atrás das grades, até mesmo que eles não colocam, né? Porque a função dele no país é ferrar o cidadão, ferrar os cofres públicos e soltar bandido. Essa que é a verdadeira função dele, não só deles, mas de tantos outros aí, entendeu? Aí quando se fala em fechar o Supremo, vem, não pode fazer isso, não pode nem falar isso, nós trabalhamos com honestidade. Onde que há honestidade nesses ministros do Supremo? É uma palavra que eles desconhecem o significado delas, entendeu? Honestidade. O cara com uma canetada aumenta o salário de servidor público aí. São pessoas que quase sem utilidade para o país. A única utilidade do serviço público é dar despesa. É o mesmo caso do Supremo. A única utilidade do Supremo no Brasil é para ferrar o cidadão, para o cidadão pagar mais imposto, porque ele tem que ter alto salário, entendeu? E assim a vida vai. Quer dizer, eles fazem as caganeiras dele, cada ministro caga no pau, caga na vida do cidadão, caga no país e nada acontece com ele, não são punidos. Eu quero saber quando o ministro do Supremo vai começar a ser investigado, vai começar a ser preso por cometer tanta asneira, né, no poder da caneta. Quer dizer, dar caneta para um doido, dar caneta para um desajuizado, é como dar uma arma para um descelebrado, entendeu? Não sabe e vai sair atirando em todo mundo. É a mesma coisa que o ministro do Supremo faz com a caneta na mão. Assina um monte de coisa, decreta um monte de coisa, emite um monte de coisa. Não, eu assinei, pronto, vai ter efeito. Infelizmente tem que começar a se analisar o que esses ministros fazem, as decisões que eles tomam, e decisões erradas não pode ser respeitada, entendeu? E outra coisa, começar a investigar, porque esse cara não pode estar acima do bem e do mal não, entendeu? Eles têm que ser investigados. Quando cometer essas atrocidades tem que ser investigado. Dá aumento para funcionário público que já não faz nada na vida, já ganha bem demais. Claro, um ministro que ganha 33 mil passou a ganhar 40 mil reais e disse que 40 mil reais ainda não dá para viver, porque ainda precisa de auxílio moradia, entendeu? A gente hoje não sabe quem é mais prejudicial para o país, se PCC, Comando Vermelho ou o Judiciário brasileiro, entendeu? Principalmente o Supremo. O Supremo é uma das grandes tragédias que existe hoje no Brasil, entendeu? Tem que começar a se pensar em acabar com esse Supremo e fechar esse Supremo, porque utilidade real para o cidadão tem não, velho. Nenhum cidadão pobre nunca se beneficiou do Supremo. Só se beneficia depois que eles beneficiam os ricos, os poderosos. Aí eles são obrigados a estender aquele benefício para a ralé, para a pobreza, para os pobres do Brasil. Mas uma decisão imediata que beneficia o cidadão pobre, isso eles não tomam não. Mas afinal de contas, eles acham que no Brasil nem pobre tem, entendeu? Esses ministros do Supremo, esses muitos juízes aí, promotor e tantos outros, acho que não existe pobreza no Brasil não, porque eles vivem no topo, entendeu? Ganhando rio de dinheiro, nadando no dinheiro, a nossas custas, claro, né? Com o nosso trabalho, né? Então ele acha que aquilo dali cai do céu, o dinheiro cai do céu. Alguém não trabalhou, não gerou riqueza para ele estar usufruindo daquilo não, entendeu? O dinheiro simplesmente caiu do céu e caiu na conta dele lá, entendeu? Mas não é assim que funciona não. Alguém aqui está trabalhando, alguém aqui está produzindo para ele viver essa vida de marajá, vida de luxo. Vamos ressuscitar a palavra marajá, porque é isso que como vivem os ministros do Supremo. Marajá. E tanto outro juiz aí que ganha tanto dinheiro que não sabe nem o que fazer com ele. Tá hora de começar a se investigar juiz, ministro do Supremo, porque essas cagadas que eles fazem, isso não é normal não, entendeu? Isso é crime, entendeu? Crime. Aumento de salário para servidor público é um crime contra a nação, entendeu? Um crime contra a nação. E Lewandowski deveria ter vergonha na cara e pensar antes de fazer uso da caneta, entendeu? Marco Aurélio mesmo, que ontem mandou soltar meio mundo de bandido,
deveria pensar antes de tomar essas decisões tão avassaladoras para a sociedade, entendeu? O Brasil não aguenta mais isso não, vai chegar uma hora que a sociedade não vai aceitar não, e eles vão ter que terminar pagando alto preço pelas suas ações tão depravadas, porque na verdade isso é depravação, entendeu? Com o poder da caneta, com o uso da caneta, ferra a vida do brasileiro, a vida do país. Tá errado, entendeu? Tá hora desse, ou eles tomam juízo, ou eles param de assinar bosta, assinar documento só pelo poder que acham que tem.